te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta, agora sim, com a nossa convidada, Anne Caroline de Castro. Boa noite, Anne. Boa noite, Mara. É um prazer imenso tê-la aqui novamente conosco, né? Você já esteve... É todo meu. Já esteve falando sobre temas também de gestão de pessoas, né? E agora nós estamos aqui para falarmos sobre planejamento estratégico. Olha só, Anne. Anne, gente, ela é diretora da Desenvolve Gestão de Pessoas, junto com Natália Beatriz, que vocês vão ver no quadro. É diretora também da CDL Jovem, aqui de Currais Novos, graduada em Administração pelo UFRN, pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho, Business e Executive Coach no Instituto Brasileiro de Coach, profissional e Self-Coach pelo IBC e diz esse nome. Praticante. Em microexpressões, é porque eu botei em inglês, ó, Patitine. É assim mesmo. Olha só. Explica pra gente o que é isso, Anne, essa praticante em microexpressões. Aí é um hobby, viu, Maura? É só lazer. Na verdade, é o estudo mesmo de microexpressões faciais, né? Que é muito utilizado, inclusive, pela justiça, pela parte investigativa, assim. Eu acho que a maioria já deve ter assistido Lie to Me, uma série do Netflix que fala bastante sobre isso, mas eu estudo mais por hobby. Não profissionalmente? Não atuo, não. É mais porque gosto, porque sou curiosa mesmo. Mas acaba ajudando muito, né? Acaba ajudando muito nas negociações, nas conversas, nos atendimentos, é bem bacana. Principalmente os atendimentos de coach, né? Sim, que é bem interessante. Frente a frente. A gente sabe que o corpo fala, né? Mais do que a... Muito mesmo. Na verdade, eu estudo expressões faciais, né? Mas o corpo fala e é muito comum que a gente fale, verbalize uma coisa e a expressão nos mostre outra. E a postura corporal, né? Então, ainda, às vezes, até outra. É bem interessante. Ah, legal. Eu achei curioso. Agora, nós estamos hoje aqui para falarmos sobre planejamento estratégico. Mas antes de falarmos de planejamento, Anne, terminamos o ano de 2018, né? Sim. Hoje é o primeiro dia útil do ano de 2019. Na sua experiência profissional, na sua formação de gestão de pessoas, o que você acha que é essencial, fundamental nesse final de ano, início de outro, nessa transição de um ano para outro a nível pessoal? O que você acha que não pode faltar? Maura, normalmente, assim, de maneira natural, já é um período em que nós costumamos refletir um pouco, né? Estamos mais abertos a refletir, a discutir ações que foram feitas, que não foram feitas, fazer aquele famoso checklist como foi o ano anterior. Eu tenho observado, eu não sei se você compartilha da mesma ideia, mas eu tenho observado que as pessoas têm feito isso com muita ansiedade, né? Isso tem sido cada vez mais comum. Você observar essas ações passadas, mas não simplesmente com uma perspectiva de reavaliar, saber o que não deu certo para poder acertar. Mas muito mais como uma maneira de lamentar, de se culpar, de se atormentar e de ficar preso ali, se vitimizando daquela situação. Né? E hoje mesmo eu fiz uma história falando um pouquinho sobre isso e lembrava que a minha grande dica, assim, a minha grande orientação é que, na verdade, isso é necessário, né? É necessário que a gente observe, que a gente sinta, que a gente avalie o que foi realizado, o que não foi realizado. Que a gente faça isso com muita serenidade, com muita clareza, porque o grande intuito é que a gente tenha clareza para poder acertar, né? E para poder potencializar aquilo que já deu certo. Né? E não no intuito de se perder nesse caminho, nesse movimento de retorno, né? Na verdade, é um resgate para que a gente consiga andar,
não um resgate para que a gente fique preso ali naquele passado. Naquele passado. Então, esse balanço pessoal, que é, como você mesma já disse, ele é natural, né? Sim, Mesmo que a gente acaba sendo meio que intuitivo, né? Mas é muito importante que seja feito e levado muito a sério. Então, é importante que seja sistematizado, digamos assim, que isso se torne uma tarefa. Sim, que seja um momento seu. Na verdade, eu acho que muito mais, assim, quando a gente fala em tarefa, algumas pessoas podem levar para o sentido de obrigação. Eu acho que é muito mais num sentido de dar a devida atenção a você. Escolha pelo menos esse tempinho, olha aqui para dentro, né? Fica quietinho, vai avaliando com muita clareza todos esses episódios, todos esses capítulos da historinha aí que foi escrita durante o ano, durante os anos, talvez anteriores, mas com o intuito de crescimento, não de regressão. E nem de paralisação. Não, muito menos. Então, fiz esse balanço pessoal, né? Esse encontro comigo mesmo, de preferência sozinha, num momento muito meu, e do ponto de vista profissional, né? Que o pessoal, a gente fica revisando muito a questão de relacionamentos, a questão de família, né? A questão de amigos, mas do ponto de vista profissional, como é que a gente deve proceder? O movimento não é diferente, Maura. O movimento é muito similar, muito, né? A grande diferença é que parece ser mais fácil, até às vezes no profissional a gente acaba sendo mais objetivo. Na verdade, essa objetividade ela deve existir na avaliação das frentes, né? De todas as vertentes. Nós somos um indivíduo só, não é um pedaço para cá e um pedaço para lá, né? Nós somos inteiros. Então, não percebemos na maioria das vezes, mas amo essa frase. A maneira como fazemos qualquer coisa, nós fazemos tudo. Né? Então, se eu não consigo reagir bem a determinada emoção na minha vida pessoal, eu também não vou reagir bem com essa emoção no meu trabalho. Então, isso pode ter sido uma grande causa, por exemplo, de uma perda de oportunidade. Eu posso não ter prestado a devida atenção aos movimentos que foram realizados no meu ambiente de trabalho e que, de repente, eu deixei passar simplesmente por falta de controle emocional. Né? Então, assim, a avaliação ela não é diferente. São apenas situações diferentes, mas o movimento é o mesmo. Agora, você falou de uma coisa interessante, a questão do controle emocional. Né? Nessa avaliação, nesse início, nesse preparo para um planejamento, porque tudo isso é uma preparação para o planejamento que a gente deve fazer, porque nos leva mais rápido aonde queremos chegar. Além do emocional, que outros pré-requisitos ou que outros fatores estão intrínsecos, presentes e que devem ser considerados nesse momento de avaliação, avaliar o meu comportamento, as minhas emoções, o que mais? Sim, existe uma ferramenta que é utilizada na gestão e que nós utilizamos também nesse processo de gerenciamento pessoal, que é a análise SWOT, que nada mais é do que você avaliar competências, ou seja, oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos. Então, o que é que eu posso observar além do meu comportamento? Quais as minhas competências? No que eu sou muito boa? Sou muito bom em quê? Né? No que é que eu não sou tão bom e que eu preciso melhorar porque essa atitude aqui, essa competência vai me ajudar a alcançar esse objetivo que eu tracei para o meu ano, né? Quais as oportunidades que eu já tenho? Quais as oportunidades que podem ser criadas? Quais as ameaças também? As ameaças eu acho fantástico. Por quê? Porque quando nós nos preparamos para o que pode dar de errado, sem excessos, né, para não gerar ansiedade e compulsões, mas quando nós nos preparamos para aquilo que pode dar de errado, para as possíveis interferências, a gente consegue reagir a elas de maneira muito mais positiva, né, de maneira muito mais firme. Não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa, né? E lógico, pode acontecer de ser pego de surpresa? Claro que pode, né? Lógico que pode. Mas quando nós nos cercamos de todas previsões, as possibilidades, a gente fica muito mais amparado, o solo fica muito mais firme,
né, para que a gente dê andamento a esses projetos. Então, a análise SWOT é utilizado tanto na gestão empresarial como nessa autogestão. Nós utilizamos muito. Então, eu posso, na hora em que eu estiver olhando para mim, eu posso ver esses fatores, né? Aquilo que foi positivo, aquilo que foi negativo, aquilo que constituiu ameaças. Não só o que foi, o que é ainda. Né? Também. O que ainda é presente. Tanto de competências intrínsecas como de meio, como de ambiente. Então, eu posso observar e devo tudo isso internamente e externo também. E o meu meio, quais as ameaças que esse meio oferece? Quais as oportunidades que esse meio oferece? Dentro das minhas próprias competências, o que isso pode me ajudar de maneira muito positiva, o que eu já tenho desenvolvido, e no que eu preciso desenvolver para que isso seja potencializado, essa ação seja potencializada. E o que é que tem em mim que não está legal e que pode me prejudicar? Né? Então, essa análise é feita de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Então, são os dois movimentos. Passamos por esse movimento. E aí? E aí, próximo passo. Na verdade, antes até de qualquer coisa, é objetivo, né? Fiz a leitura do ano, observei o que foi realizado, o que não foi realizado. Agora eu tenho, antes até da análise, eu tenho que ter um objetivo. Né? E esse objetivo, eu digo que ele tem que ser SMART. Né? Ele tem que ser específico. Objetivo só é objetivo se ele for muito específico. Então, SMART. Então, vamos colocar para as pessoas essa palavrinha. Você que está em casa, se quiser pegar um lápis e um papel, para ir anotando, coloca aí a palavrinha na vertical, isso. Né, Anne? Na vertical. SMART. Isso. Começa com então, S. S de específico. Então, a minha meta, meu grande objetivo para o ano é perder peso. Perder peso é muito genérico, é muito abrangente. Né, abrangente. Ainda não é um objetivo, talvez é uma intenção, mas não um objetivo. Para então, que seja objetivo, especifique. Eu quero perder 15 quilos. Especifiquei. Okay? A quantidade. O máximo que você puder especificar possível. Então, eu vou comprar a minha casa, mas como é a sua casa? Ela tem que ter 2 quartos, ela tem que ter 2 salas, uma cozinha espaçosa, um quintal. Especifique o máximo que você puder. Descreva os detalhes. Coloque todos os detalhes. Você vai sonhar, é a sua casa, é o seu sonho. Você vai alcançar aquele objetivo que é muito importante. Ele é muito importante por quê? Né? Se ele é muito importante de fato, ele tem que estar muito claro na minha mente. Então, eu vou saber descrever. Ok? Então, específico. Pronto, específico, 2 pontos, detalha. Mensurável. Como a segunda letrinha. A segunda SMART. letrinha. M, mensurável. Eu preciso mensurar. Eu preciso medir. Senão a métrica não há resultado. Como é que eu sei se está dando certo a minha estratégia ou se não está dando certo? Se eu consigo mensurar, né? Então, perder 15 quilos. Até quando? E a gente vai chegar lá no tempo, mas, sei lá, no primeiro semestre. E aí, como é que eu vou mensurar, então? Cada mês eu tenho um objetivo de perder, sei lá, 3 quilos. São 15 ao todo. Né, ao todo. E aí eu vou mensurando. Eu vou medindo. E para minha casa, como é que eu vou ter a clareza de que eu estou conseguindo alcançar esse objetivo da casa? Aí você vai traçar, a gente vai falar mais adiante sobre plano de ação, você vai traçar o passo a passo das suas estratégias e você vai mensurando e validando as suas estratégias. Então, é muito importante a mensuração e, de preferência, que ela seja realmente escrita, registrada. Isso mesmo, porque aí vira um plano que você vai falar mais tarde. De fato. A próxima letrinha é o A. Atingível. Ele precisa ser atingível, esse objetivo. Não adianta eu me dar um objetivo impossível. Ele vai me frustrar, né? O não alcance vai me frustrar e eu vou ficar desestabilizada e eu vou achar que eu não vou conseguir nenhum. Mas eu simplesmente não fui leal comigo mesma. Eu me dei um objetivo... Alto demais. Alto demais não para minha capacidade, mas para, de repente, o tempo que eu projetei, o momento, né? Por isso que nós fazemos a análise SWOT. Eu preciso observar como é que eu sei se ele é atingível. Se eu fizer a minha matriz SWOT, eu observar que tudo contribui para que eu alcance. Agora, Ana, você falando nessa matriz SWOT, quer dizer... Se eu me conheço, aí já é o autoconhecimento, né? Uma ferramenta que lhe dá esse autoconhecimento. Se você já se conhece, você vai preenchê-la de maneira mais fácil.
Agora vamos lá. Smart. Atingível. Então, um exemplo bem prático disso é, por exemplo, eu preciso aumentar a minha renda. Enquanto, Maura, eu quero ganhar R$1 milhão. Joia, R$1 milhão. É possível esse R$1 milhão nesse prazo que você estipulou? Não sei, se o seu trabalho hoje, quais as ferramentas que você pode utilizar para otimizar esse trabalho, para que você gere mais receita? Isso está contribuindo? Ainda não, eu ainda preciso de tal coisa. Tá, aí vou trazendo clareza. À medida que eu vou me questionando, eu vou trazendo mais clareza. Isso, eu mesmo posso me questionar. Você. É um movimento pessoal. Meu. Não necessariamente precisa ser com a ajuda, né? Mas atingível. Seja generoso com você mesmo, né? Estipule metas que você de fato... Seja sincero. Não que vá te deixar na zona de conforto, que te tire da zona de conforto, que te dê uma sensação de desafio, mas que seja possível. Ok. Smart. R. Realista. Tem a ver com atingível. Né? Seja generoso, te proponha esse desafio, mas... saiba que é possível, se é possível ou não realizar esse desafio. Atingir essa meta. Sim. E por último, T. Temporal, tempo. É necessário que haja tempo. Meta, objetivo, sem uma data para ser concluída, para ser realizada, alcançada. Não é objetivo, não é meta. Né? Eu até costumo dizer que objetivo é o macro, é onde exatamente eu preciso chegar. As metas são as etapas. Aí é uma descrição minha, cada um vai fazendo a sua maneira. Do seu né? jeito. Do seu jeito. Mas para cada meta e para o objetivo é necessário que eu estipule uma data limite. Somente colocando essa data limite, eu vou ter o impulso suficiente para realizar. E até para mensurar, né? Sim, ajuda na mensuração, ajuda em tudo. Anne Caroline, diretora da Desenvolve Gestão de Pessoas, que está conversando conosco sobre planejamento estratégico e metas para 2019. Agora vamos falar do planejamento estratégico em si. O que é um planejamento estratégico, Anne? Um planejamento estratégico, ele é um movimento, ele é uma ação que vai te dar clareza acerca da realização do seu objetivo. É tudo isso que nós já falamos. De maneira muito simples, é isso. Para que você saiba exatamente como realizar e quais os possíveis imprevistos, quais as possíveis eventualidades, quais os resultados que você pode obter com aquela ação, você precisa de um planejamento estratégico. Através dele, além das ações básicas, de desejos básicos, você vai poder mensurar tudo, desde quem vai estar com você, como você irá fazer, onde você irá fazer, quanto vai custar, quais os recursos que vão precisar estar envolvidos nessa ação. Isso é utilizado também, como a gente falou inicialmente, na área empresarial e na vida pessoal também. Eu posso fazer o meu planejamento estratégico, posso fazer, por exemplo, uma ferramenta que nós chamamos na administração 5W2H de vida. Para qualquer planejamento, qualquer ação, qualquer desejo que eu tenho na minha vida particular, além das ações de trabalho. Então, é muito do que a gente conversa aqui a nível pessoal, particular, né? A gente também aplica ou replica dentro das organizações. É muito similar. Agora, à medida que você foi falando, você foi colocando algumas perguntas, né? Alguns questionamentos. Que perguntas, eu gostaria que você repetisse essas perguntas para que quem está em casa possa traçar tipo delinear, né? Eu não queria dizer roteiro, porque... de maneira bem simples. Mas assim, as perguntas que são essenciais, sim, porque eu sei que cada planejamento depende de cada pessoa. Sim, né? Cada mas tem coisas, seu jeito. Tem coisas que realmente são Comuns. essenciais. E são essenciais que se tenha. E que se você começa a pensar nelas, que aparentemente é muito simples, você começa a ver o grau de importância que isso tem, de relevância que isso tem. Uma delas que eu gosto muito vai perguntar exatamente isso. O quê? Então, o que é o projeto? É tal coisa. Quem? Quem é que vai estar comigo? Eu vou precisar de quem para realizar, né, junto comigo ou para estar junto comigo nesse projeto? Como? Como é que eu vou realizar? Né? Quando? A data, os prazos, as etapas, né? Quanto custa?
E aí eu vou lá colocar toda a parte financeira, né? Tudo que eu preciso de recursos financeiros para atuar, para viabilizar esse projeto. Né? Eu adoro uma ferramenta muito simples também, que para mim é muito poderosa, que é perdas e ganhos. Então, além de traçar todas essas perguntinhas, fazer as respostas, montar, eu posso traçar perdas e ganhos. O que é que eu ganho realizando isso aqui? O que é que eu perco realizando isso aqui? Porque nós sempre perdemos. Tudo é uma questão de renúncia. Se há renúncia, há uma perca. Né? E a gente precisa estar consciente em relação a isso. É preciso perder. Sim. E muitas vezes nós perdemos coisas que não são legais, mas às vezes a gente também pode perder coisas que são legais. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está focada nos estudos para concurso, o que é que ela ganha gastando 10 horas de estudo por dia, por exemplo? Ela vai ganhar a aprovação, ela vai ganhar a satisfação de ter aquele conhecimento, de chegar na hora da prova e ter segurança, né? O que é que ela perde? Ela perde encontrar com os amigos, ela perde, de repente, estar mais com a família, ela perde um monte de coisa, e que às vezes é muito legal. Mas ela está perdendo momentaneamente em função de um objetivo que para ela é muito importante. Então, o que é legal quando a gente começa a fazer, Maura, um planejamento estratégico? A gente começa a perceber que muitas vezes algo que a gente julgava ser importantíssimo não é tão importante assim. E aquilo que a gente julgava muitas vezes não ser tão importante é muito importante. Então, a clareza, ela vem e nos mostra, muitas vezes se revela de maneira assustadora, né? Porque a gente diz, poxa vida, eu gastei tanta energia ou tanto tempo viabilizando isso aqui, mas agora eu estou percebendo que de repente não é mesmo o que eu queria, né? E aquilo que eu estava deixando de lado é extremamente importante e assim, vai me dar um sentimento de satisfação gigante se eu conseguir realizar. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de clareza. Olha só, esses questionamentos, né, que ajudam a direcionar e a delinear. Agora, tudo isso, se você faz, se você planeja, se você senta, se você arquiteta e não age, é um planejamento? Sim. Mas aí você não terá um plano de ação, é assim? Sem poder, você não realizou, você ficou no planejamento. E eu costumo dizer que sonhos e projetos no papel são apenas sonhos e são apenas projetos. Não tem poder nenhum, não vai influenciar em nada na sua vida, né? Mas se você consegue sonhar, projetar, colocar no papel e tirar do papel plano de ação, executar, aí você tem poder. Aí esse plano tem poder, aí esse sonho tem potência. Aí esse sonho motiva você a agir. Aí você tem o combustível. Sim, eu escutei essa semana uma frase que eu achei fantástica. A gente fala muito em motivação, eu preciso de motivação e fulano precisa de motivação. Na verdade, Mauro, o que nós precisamos muitas vezes é simplesmente de disciplina. Disciplina. Autodisciplina, principalmente. Ninguém vai realizar por você, né? Primeiro, é você quem tem que realizar. E se aquilo não foi alcançado, não culpe ninguém. A culpa foi exclusivamente sua. Porque a gente não pode traçar uma meta, um objetivo pensando na ação de terceiros. A ação é minha. Eu posso traçar quem eu quero que esteja comigo, mas não realizando por mim. Quem tem que realizar sou eu. Eu não posso... o meu plano é viajar, mas quem vai dirigir é Maura. Poxa, como assim? Né? Então, e se Maura tiver outros planos? Quer dizer que, então eu não fui por causa dela. Não. Você não foi porque você não quis, né? Porque existem outros meios. Eu tenho uma tatuagenzinha que é um símbolo viking, que ele vai dizer isso. Onde há uma vontade, onde há um desejo, há uma saída, há um caminho. Então, quando a gente quer verdadeiramente, a gente encontra esse caminho, né? Então, a disciplina, ela vai nos dizer que nem sempre para alcançar aquele objetivo que nós queremos, a gente vai realizar aquilo que a gente gosta. Nem sempre será agradável. Na maioria das vezes, a gente vai precisar realizar coisas que a gente não quer, ou que a gente não se agrada, ou que a gente, né, que não gosta. Mas o que é que... Aí entra a motivação. O que é que motiva? O que é que me faz realizar mesmo sem gostar? Saber que, ao fim, eu vou colher o fruto daquilo que eu desejei, que eu almejei, né? Saber que vai ser satisfatório concluir o ciclo, que
que se eu parar, vai ser talvez mais confortável agora, mas eu vou me frustrar, eu vou carregar de repente essa frustração por muito tempo, né? Porque eu não consegui alcançar o macro, que é o meu objetivo final. E esse objetivo, ele está ligado ao seu propósito de vida? Sim. Está ligado ao que você pretende, ao que você quer da sua vida? Sim. Quando nós trabalhamos na empresa, o planejamento estratégico, na verdade, tudo se inicia com missão, visão e valores. Da empresa. Né? Na empresa. Não é muito diferente também no na pessoal. vida. Mas para não confundir, eu acabo inicialmente deixando um pouquinho aqui, porque ele vai perceber que é necessário se encontrar um propósito do existir no percurso. Então, muitas vezes, quando a gente já está nesse caminho, quando a gente consegue encontrar algumas etapas e as coisas vão clareando na nossa mente, a gente percebe esse propósito, a gente encontra essa missão, né? Na empresa, obrigatoriamente tem que se começar daqui. Da missão, porque tem que se ter a missão lógico, antes. Porque é a razão do existir, né? Eu vou traçar um planejamento para alcançar o quê? Tem que estar alinhado com a minha razão de existir, né? Que no caso empresarial e na vida também não é diferente. É muito bacana quando tu já tem exatamente esse direcionamento e quando você consegue reconhecer o porquê eu acordo todos os dias. Aí você acordo todos os dias. Você cria aquele vínculo, né, afetivo. Ainda mais. Aí você cria é muito paixão, mais prazeroso, você cria sim. amor e faz com alegria. Sim, facilita muito mais porque a caminhada. Você tem um propósito, né? Sim. Você tem um objetivo maior. E tem pessoas que passam a vida inteira sem perceber, sem conhecer com o seu próprio... Esse né? vazio, às vezes eu escuto muito, inclusive durante os processos, né? Um vazio não preenche. É uma queixa comum. Né? E é justamente e a aí falta a gente não desse... mergulha. Né? Então, é essencial que para eu alcançar esse propósito, eu precise sair do canto, eu precise agir, eu precise traçar meus planos, traçar meu objetivo, mesmo que eu não conheça esse propósito, mas à medida que eu for caminhando, eu vou descobrindo. A gente conversa até no Enneagrama às vezes, né? Quando incomoda, que é uma ferramenta... Quando incomoda muito, as coisas começam a acontecer, porque é a dor da descoberta, né, Maura? Que faz você tomar uma atitude. Você, no mínimo, vai querer saber o porquê está incomodando. Então, é o início dessa descoberta, de fato. Dessa transformação. Sim. Agora, outra coisa também que é muito importante e que eu vejo em vários autores, eles dizem que para você ter algo concreto na vida, aquilo precisa antes existir em sua mente, né? Então você precisa ver, visualizar, você precisa imaginar, aquilo precisa ser concreto para que você possa olhar e esse desejo ser alimentado. E não é só uma vez, fazer e botar na gaveta, não. É fazer e ficar flutuando. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela fala uma coisa interessante acerca disso. Que nós aprendemos hábitos, que nós reproduzimos novos hábitos de duas maneiras. Ou através de um colapso emocional, ou através da repetição. E aí ela vai dizer o quê? Sobre repetição, isso que você falou tem todo sentido do mundo. Por quê? Porque ele fala que quando você vê e quando você busca cenários que lhe impulsionam para a realização do seu objetivo, você cria uma percepção. Então, na maioria das vezes, essa percepção pode estar distorcida. Se você começa a trabalhar essa percepção e a criar um cenário, uma percepção, você começa a ter comportamentos condizentes com aquele cenário. Dirigidos para aquilo, né? Um exemplo básico. Pessoas que sentem muito prazer em assistir programas policiais, que gostam de escutar notícias ruins, de mortes, de acidentes. Normalmente são pessoas negativas, que têm um comportamento natural sem perceber negativo, que vai estar sempre falando em coisas negativas, que vai estar sempre com a energia negativa. Por quê? Porque ela está criando um cenário ideal para ela, né? Naquele momento é o que faz sentido, né? Então, eu crio e eu começo a moldar os meus comportamentos de acordo com aquele cenário, com a percepção que eu tenho daquele ambiente. Aí entra a psicologia aí, né? Porque neurolinguística
a questão do você é aquilo que você pensa, Sim. né? Você pensa, Então, a gente esse constrói. pensamento gera uma emoção, Isso. essa emoção gera um comportamento, uma atitude e termina na ação. Quer dizer, tudo começa do pensamento. Exato. Por isso que tem que se ter muito cuidado e se escolhe os pensamentos. Sim. A gente escolhe o que pensar. Alguns autores Agora, se também você não escolhe, os outros escolhem por você. Isso mesmo, né? Faz sincronicidade, né, Maura, aqui. Alguns autores dizem que nós somos reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos. O que é que isso quer dizer? O que a gente acabou de falar. Nós criamos o ambiente, nós moldamos o nosso comportamento através de pensamentos e do que a gente compartilha. Né? Se eu estou próximo de pessoas que estão na mesma vibe que eu, no mesmo intuito, objetivo que eu, certamente eu vou acelerar esse meu potencial. Eu falo muito em relação a Nath, né? A gente até já conversou sobre isso. Eu digo que hoje Natália tem muito de mim, eu tenho muito dela. Por quê? Por isso. Porque a gente compartilha energias, pensamentos, objetivos e acaba que uma dá esse impulso à outra. Né? Então, esteja perto de pessoas que pensam da mesma maneira que você, que vão te impulsionar para adiante, que vão te ajudar nessa caminhada no sentido de pensar positivo, de te levar a um pensamento comum. Né? E também busque, aí fica outra dica também, busque descobrir aquilo que você quer, Sim, aquilo que você faz deseja, sentido faz sentido para você. Porque se você não faz as suas escolhas, a vida é 100% escolhas mesmo. Sim. Se você não faz as suas escolhas de uma maneira consciente, os outros escolhem por você e você termina como um barco que o vento leva para onde quer, exato, né? Exato. E sem sentido. a maioria das pessoas acontece isso. E tem uma pergunta aqui, Anne. Nós estamos com Anne Caroline, que é gestora da Desenvolve, e estamos conversando sobre planejamento estratégico e metas para 2019. Anne, tem uma pergunta que diz assim: planejamento familiar é tão importante quanto profissional? É de Cícero, do bairro Santa Maria Gorete. Cícero, na verdade, todo planejamento é fundamental, é essencial. E o familiar é importantíssimo, né? Tudo que a gente consegue realizar, as conquistas familiares, agora esse período escolar, né, das crianças, agora ingressando novamente no universo escolar no início do ano, a gente sabe que é um investimento altíssimo que nós fazemos, papais e mamães. E quando se há uma preparação, isso não vem com um pesar, né? Isso não vem com dor. Isso vem simplesmente como algo natural, como algo uma etapa que deve acontecer todos os anos. Mas tem papai e mamãe que fica extremamente angustiado no início, no finalzinho de ano para início, porque simplesmente não conseguiu se preparar para esse momento mesmo, sabendo que ele é totalmente previsível. Então, como esse movimento escolar, existem tantos outros movimentos familiares que nos pegam de surpresa, mesmo sendo extremamente previsíveis, porque nós não planejamos. Então, na verdade, as ações de planejamento, elas são aplicáveis a qualquer esfera da sua vida. E aí, agora você me lembra de uma outra ferramenta do coach, né? Que é justamente aquela roda da vida, que é divina, para que você faça... esse balanço, né? Isso, e um planejamento estratégico também. Agora, vocês vão realizar na Desenvolve esse mês de janeiro um workshop de planejamento estratégico, não é isso? Fala pra gente como vai ser, tá? Na verdade, esse workshop ele vai ser um pouquinho de tudo isso que nós conversamos agora. Nós iremos trabalhar planejamento estratégico de vida, e aí quando eu falo vida, você vai aplicar a sua necessidade, seja familiar, seja carreira, seja vida emocional, enfim. Quais os seus planos, quais os seus objetivos para o ano de 2019, o que você quer realizar e que é totalmente mensurável e que é totalmente atingível e que está dentro de todos os moldes de objetivo que nós já conversamos hoje. Lá nós teremos a oportunidade, primeiro, de trabalhar um pouco, inicialmente, o emocional, para a gente conseguir validar o que de fato é importante. E aí a gente entra com as ações de análise SWOT, de análise, né, de ambiente, depois no plano de ação. E aí lá nós iremos construir juntos o seu plano de ação para que você saia no dia 23, já desenvolve com todas as metas, com datas, com o seu passo a passo
de aplicação de ações durante o ano inteiro. E eu estava falando hoje mais cedo no story, né, que eu espero encontrar cada rostinho no próximo de 2020 para que a gente comemore inicialmente as conquistas do ano de 2019, Maura. Que foram realizadas inicialmente na mente, neste workshop que agora de 2019. Vamos transformar então esses pensamentos aí em sentimentos e depois em ação. Ações. E ações concretas. Sim. Agora, Anne, você disse que vai ser dia 23 de janeiro, já tem um horário? Já, é uma quarta-feira, né? Pensamos com bastante carinho no dia, meio de semana, porque algumas pessoas ainda estão viajando no fim de semana para a praia, enfim, para que não haja nenhuma interferência, para que não haja nenhuma desculpa, terceirização aí, e que você realmente possa usufruir desse momento e possa estar conosco planejando o seu ano. Vai acontecer às 18h30 na sede da Desenvolve, na Avenida Silvio Bezerra, 620, primeiro andar. E quem quiser se inscrever, maiores informações, qual o contato? Quem quiser se inscrever pode ir diretamente na sede da Desenvolve ou pode procurar nosso Instagram, falar no direct que Guilhermina, nossa maravilhosa, vai estar entrando em contato com você. E pegando te falando todas as informações necessárias e pegando seus dados para inscrição. O nosso Instagram é @desenvolve_. E durante a entrevista vocês estão vendo nas tarjas, né? Tá aparecendo os endereços e os contatos, WhatsApp, telefone, fiquem aí ligadinhos, que aí vocês podem anotar e entrar em contato depois do programa. Além desse workshop, tem outras novidades que a Desenvolve está trazendo esse ano? Bastante. Né? Falou em novidades, o olho brilha. Esse ano, graças a Deus, a gente está assim com uma série de novas ações, de novos produtos. Alguns que serão surpresa, mas alguns que eu já posso adiantar. Nós teremos um projeto lindíssimo que é a Maratona Empreendedora. Breve vocês saberão detalhes, vai ser fantástico. Assim, é um projeto que está realmente brilhando nossos olhos. Já dá para sentir mais ou menos a pegada. Vai ter movimento. Nós teremos as nossas turmas de formação de analistas comportamentais. Então, é um projeto também novo, né? Foi um movimento inicialmente bem pessoal, análise comportamental, na verdade, é uma minha grande paixão, eu amo. E agora nós finalizamos, né, a nossa jornada, já seremos trainer agora de uma empresa chamada Easy, que é de Minas Gerais, e que nós teremos o prazer de levar a formação para a nossa região. Então, esse ano vai acontecer, logo também divulgaremos o primeiro calendário. Então, são duas das grandes novidades para o ano. E outras, com certeza, virão. Sim, outras virão. E continuaremos também a nossa parceria com o Enneagrama. Com o Enneagrama, sim. Vamos botar esse ano para... Esse ano teremos mais turmas de formação de Enneagrama. Primeira, segunda e terceira etapa. Sim, todas as etapas, se Deus quiser. E também já iniciamos, né, Maura, os atendimentos em grupo, além do individual que já acontecia. Então, a gente já vai estar também com a agenda aberta para os atendimentos em grupo. Ok, vocês terão outras novidades durante o ano. Desenvolve muita coisa vindo por aí. Anne, agora, como é que vocês pensam, já que estamos falando de planejamento, né? O planejamento estratégico de vocês, o plano de ação de vocês, qual é assim, o objetivo maior, qual é a missão, qual é o maior que vocês querem, de fato, alcançar, o propósito? O grande propósito da Desenvolve, Maura, desde o primeiro momento, quando ainda, eu costumo dizer, quando a gente ainda nem era, é conseguir desenvolver o maior número de pessoas possíveis na nossa região. Quando a gente fala em desenvolvimento humano, não só na área de recursos humanos, né, que é desde o início foi nossa grande missão, trazer a gestão estratégica de pessoas para o nosso interior, para o nosso seridó, para a nossa região, de microempresários, de empresas familiares, mas além disso, o próprio desenvolvimento humano, como o coaching, como
as análises comportamentais, todas as ferramentas como Eneagrama, né, como constelação familiar, enfim, como tantas outras ferramentas que nós utilizamos de desenvolvimento, ser algo possível aqui, pertinho, para você não precisar se deslocar para São Paulo, para não precisar se deslocar para Recife, para Fortaleza, para grandes centros, para que haja, por exemplo, uma formação de analista comportamental, para você ter a mesma qualidade de uma formação num grande centro aqui, pertinho de você, né, onde o investimento com certeza é menor e a qualidade é tão boa quanto, não é? Então, nosso grande propósito é desenvolver essas pessoas não só a nível pessoal, particular, mas também na esfera de carreira, sabe? Que a gente consiga fazer com que essas pessoas compreendam e visualizem a grandeza de potencial que nós temos aqui pertinho e que a gente possa crescer junto. Perceber que a sementinha que a gente plantou já deu grandes frutos e que outras pessoas vão estar no mesmo movimento, que outras empresas no mesmo segmento virão e que a gente vai conseguir, aos poucos e juntos, desenvolver toda essa região, porque a seara é grande e a gente precisa de braços para trabalhar, né? Então, a gente precisa que pessoas se engajem no mesmo propósito. Vamos fazer o sorteio, né, Anne? Vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Deixa eu puxar para cá, puxar para lá. E você... Eu escolho um. Fecha os olhos. Fecha os olhos, vai lá. Isso. Volta. Não. Vai lá. Ok. O contemplado foi Rua Manuel Macaco 31, Félix Emanuel. Tá aí, Félix, valeu a pena você participar. Félix Emanuel, como é que faz, Anne, para pegar a participação do workshop? Vai lá na Desenvolve. Satisfação, Félix, seja bem-vindo. Dá um pulinho lá na Desenvolve, fala com Guilhermina e ela vai pegar todos os seus dados e já vai fazer a sua inscrição para estar conosco lá no dia 23, então. Então, tá aí. Parabéns, Félix, pela participação. Obrigada a todos vocês pela audiência, pela participação. Anne, mais uma vez, muito obrigada. Com certeza, este será primeiro de 2019, de outros momentos que nós teremos aqui no programa, e fica à vontade para a despedida. Eu que agradeço, Mauro. É sempre uma satisfação estar aqui com você, estar aqui com vocês que assistem o programa Essencial. Contem comigo, né? Estaremos realmente juntos aqui durante o ano conversando sobre tantos projetos, né, importantes e sobre assuntos que são também relevantes para alimentar o potencial particular de cada um de vocês. Ok, gente, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, ainda ao vivo, ok? Beijão e até a próxima semana. Vou te contar, meus olhos já não podem